Boa noite. Boa noite. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Senhor presidente, 2 ausentes. A senhora Angélica Giovana do Carmo Prata e o senhor Pedro Rogério Pavani. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 8ª sessão extraordinária da 17ª legislatura. Peço ao secretário que faça a leitura do edital da convocação. Quem que vai fazer o trecho bíblico? Você faz? Pode ir lá, pode ir lá. Câmara Municipal de Tabatinga. Edital de convocação. Através do presente, ficam os senhores vereadores na Câmara Municipal de Tabatinga convocados em conformidade com o artigo 29 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 56 dos seus parágrafos do Regimento Interno desta Casa, para a sessão extraordinária que realizar-se no dia 21 de setembro de 2017, quinta-feira, com início às 20 horas, na Câmara Municipal de Tabatinga, para a seguinte ordem do dia: discussão e votação do projeto de lei complementar número 009/2017, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 1470/2003 e das outras providências. Tabatinga, 20 de setembro de 2017. Senhor Vanderlei de Freitas Carvalho, presidente. Luiz Carlos Ipes, secretário. Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora. Claudemir Moreira, vereador. Genésio Garbo, vereador. Ismael Moreira Chaves, vereador. João Gonçalves Corrêa, vereador. Mário Antônio Demarco, vereador. E Pedro Rogério Pavani, vereador. Peço que todos fiquem de pé para efetuar a leitura do trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, demais vereadores, nosso advogado, secretária. Salmo 99. Para a ação, a graça, terra inteira, aclama Javé. Sirva a Javé com alegria. Vá até a ele com gritos de aleluia. Reconheça que só Javé é Deus. Ele nos fez e a ele pertencemos. Somos o seu povo, a ovelha do seu rebanho. Entre por suas portas, sua ação de graças, em seus atritos, com orações. Celebrem e bendigam o seu nome, porque Javé é bom. Sua bondade é para sempre, a sua felicidade de geração em geração. Amém. Amém. Graças a Deus. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Tabatinga. Ata da 14ª sessão ordinária da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Tabatinga, realizada no dia 18 de setembro de 2017. Presidente Vanderlei de Freitas Carvalho, vice-presidente Angélica Giovana do Carmo Prata, primeiro secretário Luiz Carlos Lipe, segundo secretário Ismael Moreira Chaves. Ao 18 dia do mês de setembro do ano da graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, de 2017, às 20 horas na Câmara Municipal de Tabatinga, cita a Rua Quintino do Vale, 315, com a presença dos seguintes vereadores: Angélica Giovana do Carmo Prata, Claudemir Moreira, Genésio Garbo, Ismael Moreira Chaves, João Gonçalves Corrêa, Luiz Carlos Lipe, Mário Antônio Demarque, Pedro Rogério Pavani e Vanderlei de Freitas Carvalho. Assuma a presidência o senhor vereador Vanderlei de Freitas Carvalho e o secretário vereador Luiz Carlos Lipe. Logo após, o senhor presidente pediu para o secretário fazer a chamada dos vereadores, havendo quórum regimental. O senhor presidente declarou aberta a presente sessão ordinária na Câmara Municipal de Tabatinga, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 54 do Regimento Interno desta Casa. Na sequência, o senhor presidente pediu para que todos ficassem em pé para efetuar a leitura do trecho bíblico, no qual convidou o vereador Ismael Moreira Chaves. Na sequência, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura das respostas dos requerimentos 001/2017 e 002/2017 da vereadora Angélica Giovana do Carmo. Número 003/2017 do vereador Pedro Rogério Pavani. E em seguida, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura da mensagem 034/2017, que encaminha o projeto de lei 036/2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2018 a 2021 e das outras providências. Na sequência, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura do parecer da admissibilidade do projeto de lei número 036/2017,
Logo após, o senhor presidente encaminhou o projeto de lei número 36, 2017, para a Comissão de Finanças e Orçamento para análise quanto ao mérito. Em seguida, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura das indicações 077, 078, 079 de 2017 do vereador Mário Antônio Demarque. Dando continuidade, o senhor presidente colocou a palavra à disposição dos vereadores, tendo o vereador Mário Antônio Demarque falado sobre as indicações. Logo após, o vereador Genésio Gar parabenizou o senhor prefeito pela pintura da Santa Casa e do pronto-socorro, e falou também sobre a verba que conseguiram por meio de uma emenda do deputado Ricardo Izar, no valor de R$80 mil, destinados à Santa Casa. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente consultou a mesa sobre a lavatura da ata, deixando a posterior e encerrou a sessão. E no dia 21 de setembro de 2017, a presente ata foi lida e submetida ao plenário. Quem quer fazer uso da palavra sobre a ata? Então, coloco em votação. Favorável, permaneça sentado e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes. Leitura. Ah, não. Primeiro precisa assinar, acabar para depois. Senão eu já ia embalando. Próxima sessão ordinária, né, vai botar uma multinha. Não precisa muito não, uns 300 só por sessão extraordinária. Vai ter que pôr. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem 035/2017, que encaminha o projeto de lei complementar 009/2017. Prefeitura de Tabatinga, Departamento de Administração, Secretaria e Protocolos, mensagem 035/2017. Assunto: alteração da Lei Municipal 1470/2003. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar por intermédio da Vossa Excelência ao conhecimento dessa colenda Casa de Leis o presente projeto de lei complementar do Executivo que altera a crescente dispositivo da Lei Municipal 1470/2003 e das outras providências. Em 29 de dezembro de 2016 foi editada a Lei Complementar número 157, que promoveu alterações, dentre outras normas, à Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003, que trata do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS-QN. Ocorre que no início houve a interposição do veto por conta do excelentíssimo senhor Presidente da República, a qual acabou por ser rejeitado pelo Congresso Nacional e, por consequência, sendo promulgada em 31 de maio de 2017.
Dentre essas já citadas alterações havidas por força da presente Lei Complementar Federal, foi retribuído o imposto sobre serviços aos municípios referente a recursos arrecadados em operações de cartão de crédito e débito, e o arrendamento mercantil, leasing, e de planos de saúde. Por conta disso, faz necessário o envio do presente projeto de lei, incluindo os novos serviços inscritos sobre dita a lei, que antes não era alvo da tributação do ISS-QN. Ainda nessa mesma oportunidade está sendo readequada a lista de serviços da Lei Municipal número 1470/2003, a fim dos itens subitens espalharem com finalidade a lista anexa já citada da Lei Complementar Federal 116/2003. Essas são as ponderações técnicas promovidas pelo Departamento de Finanças e Jurídicos, ambos desse município, que resultarão no benefício tanto para o poder público quanto para os contribuintes que utilizam o sistema, em especial as empresas de outra cidade que aqui apresentam o serviço, sendo que ainda essa unicidade contribuirá na exposição das defesas do município em eventuações ações judiciais tributárias, que também aumentará a arrecadação municipal. Na oportunidade, renovamos o protesto elevado à estima de distinta consideração. Tabatinga, 18 de setembro de 2017, Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal. Prefeitura de Tabatinga. O projeto de lei complementar 009/2017 altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal 1470/2003 e das outras providências. A Câmara Municipal decreta. Artigo 1º. A Lei Municipal 1470/2003, de 23 de dezembro de 2003, passa a vigorar as seguintes alterações. Artigo 1. O imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como foto gerador a prestação de serviço constante na lista abaixo, por empresa ou profissional autônomo ou com sem estabelecimento fixo, ainda que esses não constituam como atividades propederante do prestador. Lista de serviços. Alíquota. Primeiro serviço de informações e congêneres. 1.01. Análise de desenvolvimento de sistemas, 5%. 102, programação 5%. 103, processamento, armazenamento e hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativo e sistema de informação, entre outros formatos de congêneres, 5%. 104, elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura constitutiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres, 5%. 105, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, 5%. 106, assessoria e consultoria da informática, 5%. 107, suporte técnico informático, inclusive instalação e configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, 5%. 108, planejamento, confecção, manutenção, atualização de páginas eletrônicas, 5%. 109, disponibilização, sem exceção definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais, periódicos, exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviços de acesso condicionado, que trata a Lei 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS, 5%. 2. Serviço de pesquisa e desenvolvimento de qualquer natureza. 201. Serviço de pesquisa e desenvolvimento de qualquer natureza, 5%. 3. Serviço prestado mediante alocação, cessão de direito de uso de congêneres. 302. Cessão de direito de uso de marcas, sinais de propaganda, 5%. 303. Exploração de salões de festas, centros de convenções, escritórios virtuais, estandes, quadros esportivos, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, ganchas e congêneres para a realização de eventos ou negócios, 3%, de qualquer natureza. 304. Locação, subblocação, arrendamento de direito de passagem ou permissão de uso compartilhado ou não da ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, 2%. 305. Cessão de andames, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, 2%. 4. Serviço de saúde e assistência médica, congêneres, 401. Medicina e biomedicina, 5%. 402. Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres, 2%. 403. Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros, ambulatórios e congêneres, 2%. 404. Instrumentação cirúrgica, 2%. 405. Acupuntura, 2%.
406, enfermagem, inclusive serviços auxiliares, 2%. 407, serviço farmacêutico, 2%. 408, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, 2%. 409, terapia de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental, 2%. 4.10, nutrição, 2%. 4.11, obstetrícia, 2%. 4.12, odontologia, 3%. 4.13, ortopédica, 3%. 4.14, prótese sob encomenda, 2%. 4.15, psicanálise, 3%. 4.16, psicologia, 16%. 4.17, casa de repouso e de recuperação, creche, asilos e cônjuges, 2%. 4.18, inseminação artificial, fertilização in vitro e cônjuges, 5%. 4.19, banco de sangue, leite, pele, óleos, óvulos, sêmen e cônjuges, 2%. 4.20, coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie, 2%. 4.21, unidade de atendimento, assistência e tratamento móvel e cônjuges, 2%. 4.22, planos de medicina de grupo individual ou convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e cônjuges, 3%. 4.23, outros planos de saúde que se cumpram através dos serviços terceiros contratados, credenciados, corporados e apenas pagos pelo operador do plano mediante a indicação do benefício, 3%. 5. Serviço de medicina, assistência veterinária e cônjuges, 501. Medicina veterinária e zootecnia, 3%. 502. Hospitais, clínicas, ambulatórios, pronto-socorros, cônjuges na área da veterinária, 3%. 503. Laboratório na área de veterinária, 3%. 504. Inseminação artificial e fertilização in vitro, cônjuges, 3%. 505, banco de sangue e órgãos de cônjuges, 3%. 506, coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie, 3%. 507, unidade de atendimento, assistência, tratamento móvel e cônjuges, 3%. 508, guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e cônjuges, 3%. 509, planos de atendimento, assistência médico veterinária, 3%. 6. Serviços de cuidados especiais, estéticas, atividades físicas e cônjuges, 601. Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e cônjuges, 2%. 602. Esteticista, tratamento de pele, depilação e cônjuges, 2%. 603. Banhos, duchas, sauna, massagem, cônjuges, 2%. 604. Ginástica, dança, esporte, natação, artes marciais e demais atividades físicas, 2%. 605. Center, emagrecimento, spa e cônjuges, 4%. 606, aplicação de tatuagens, piercing e cônjuges, 5%. 7. Serviço relativo de engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção e limpeza, meio ambiente, saneamento e cônjuges, 701. Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e cônjuges, 3%. 702. Execução por administração, empreitada, subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem, irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem, instalação de montagem de produtos e peças, equipamento, exceto fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local da prestação de serviço, que fica sujeito ao ICMS, 2%. 703. Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros relacionados com obras e serviços de engenharia, elaboração e anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos por trabalhos de engenharia, 3%. 704, demolição, 2%. 705, reparação e conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e cônjuges, exceto fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador do serviço fora do local da prestação de serviço, que fica sujeito ao ICMS, 2%. 706, colocação e instalação de tapetes, carpetas, assoalhos, cortinas, revestimentos e paredes, vidros, divisórias, placa de gesso, cônjuges com material fornecido pelo tomador de serviço, 2%. 707, recuperação, raspagem, polimento, ilustração de piso e cônjuges, 2%. 708, calafetação, 2%. 709, varrição, coleta, remoção de incineração, tratamento de reciclagem, separação e distinção final do lixo,
sujeita a outros resíduos quaisquer, 2%. 7.10. Limpeza, manutenção e conservação de vias, jogadouros públicos, imóveis, chaminés, piscina, parques, jardins e cônjuges, 2%. 7.11. Decoração e jardinagem, inclusive corte de poda de árvores, 2%. 7.12. Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza de agentes físicos, químicos e biológicos, 2%. 7.3. Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e cônjuges, 2%. 7.16. Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação do solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços de cônjuges indissociáveis e de formação de manutenção de colheita das florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios, 2%. 7.17. Escoreamento, contenção de encostos, serviços cônjuges, 2%. 7.18. Limpeza e drenagem de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas, açudes e cônjuges, 2%. 7.19. Acompanhamento, fiscalização e execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, 3%. 7.20. Aerofotogrametria, inclusive interpretação, cartografia, mapeamento e levantamentos fotográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e cônjuges, 3%. 7.20. Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação de outros serviços relacionados com exploração e exploração de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais, 3%. 7.20. Nucleação e bombardeamento de nuvens de cônjuges, 2%. 8. Serviço de educação, de ensino, orientação pedagógica, educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau e natureza. 8.11. 8.01. Ensino regular, pré-escolar, fundamental, médio e superior, 2%. 8.02. Instrução e treinamento, orientação pedagógica, educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza, 2%. 9. Serviço relativo à hospedagem, turismo, viagem e cônjuges, 9.01. Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, a parte service, condominais, flat, a parte hotéis, residências, service, suíte, service, hotelaria marítima, motéis, pensões, cônjuges, ocupação por temporada, com fornecimento de serviço. O valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviço, 3%. 9.02. Agenciamento, organização, promoção, intermediação, execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagem e cônjuges, 3%. 3.03. Guia turístico, 2%. 10. Serviço de intermediação e cônjuges. 10.01. Agenciamento e corretagem ou intermediação de câmbios, seguros e cartões de crédito e plano de saúde, de plano de previdência privada, 2%. 10.02. Agenciamento, corretagem e intermediação de títulos em geral, valores imobiliários e contratos quaisquer, 5%. 10.03. Agenciamento, corretagem e intermediação de direitos e propriedades, 5%. Industrial ou literária. 10.04. Agenciamento, corretagem ou intermediação de contrato e arrecadamento mercantil, leasing, de franquia, franchise e fratorização, factory, 5%. 10.05. Agenciamento, corretagem e intermediação de bens móveis e imóveis não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles que realizados no âmbito de bolsa de mercadorias e futuro por quaisquer meios, 2%. 10.06. Agenciamento marítimo, 5%. 10.07. Agenciamento de notícia, 2%. 10.08. Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação por quaisquer meios, 2%. 10.09. Reparação de qualquer natureza, inclusive comercial, 2%. 10.10. Distribuição de bens de terceiros, 2%. 11. Serviço de guarda, estacionamento, armazenamento e vigilância e cônjuges, 10.01. Guarda e estacionamento de veículos terrestres, automotores e aeronaves e de embarcações, 3%. 10.02. Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes, 2%. 11.03. Escolta, inclusive de veículos e cargas, 5%. 11.04. Armazenamento, depósito de carga, descarga, arrumação de guarda de bens,
de qualquer espécie, 4%. 12. Serviços de diversões, lazer, entretenimento e cônjuges, 1201. Espetáculos teatrais, 2%. 1202. Exibições cinematográficas, 2%. 1203. Espetáculo circense, 2%. 1204. Programas auditório, 2%. 1205. Parques de diversões, centro de lazer e cônjuges, 2%. 1206. Boate, dance, táxi, dance e cônjuges, 3%. 1207. Show, balé, dança, desfile, bares, óperas, concertos, recitais, festivais e cônjuges, 3%. 1208. Feira, exposições e congressos e cônjuges, 2%. 1209. Bilhares, boliche, diversões eletrônicas ou não, 3%. 1210. Corridas e competições de animais, 3%. 1211. Competição esportiva ou de destreza física e intelectual com ou sem a participação do espectador, 3%. 1212. Execução de música, 2%. 1213. Produção mediante ou sem encomenda prévia de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, balé, danças, desfile, bares, teatros e óperas, 3%. Concertos, recitais, festivais e cônjuges. Pode vir aqui, mesmo. Próximo 12, 14. 14. Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo, 2%. 1215. Desfile de blocos carnavalesco ou folclóricos, trios elétricos e cônjuges, 2%. 1216. Exibição de filmes, entrevistas musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas de destreza intelectual ou cônjuges, 2%. 1217. Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza, 2%. 13. Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 302. Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e cônjuges, 5%. 303. Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cônjuges, 2%. 304. Reprografia, microfilmagem e digitalização, 2%. 305. Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, xicreria, zincografia, litografia e fotolografia, exceto destinados à posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados de qualquer forma, ou outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS, 2%. 14. Serviços relativos a bens de terceiros. 1401. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS, 2%. 1402. Assistência técnica, 2%. 1403. Recondicionamento de motores, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitos ao ICMS, 2%. 1404. Recauchutagem ou regeneração de pneus, 2%. 1405. Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e cônjuges de objetos qualquer, 2%. 1406. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial,
prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido, 2%. 1407, colocação de molduras e côngenes, 2%. 1408, encadernação, gravação e douração de livros, revistas e côngenes, 2%. 1409, alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento, 2%. 1410, tinturaria e lavanderia, 2%. 1411, tapeçaria e reforma de estofamentos em geral, 2%. Funilaria e lanternagem, 2%. 1413, carpintaria e serralheria, 2%. 1414, guincho intramunicipal, guindaste e içamento, 3%. 15, serviços relacionados ao setor bancário ou financiamento, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 1501, administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou de débito, e côngenes, de carteira de clientes, de cheques predatados e côngenes, 5%. 1502, abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de investimentos e aplicação, e caderneta de poupança no país e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas, 5%. 1503, locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral, 5%. 1504, fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e côngenes, 5%. 1505, cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e côngenes, inclusive ou exclusão, inclusão ou exclusão no cadastro de emitente de cheques sem fundos, CCF, ou em qualquer outros bancos cadastrais, 5%. 1506, emissão, remissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral, abono de firmas, coleta e entrega de documentos, bens e valores, comunicação com outra agência ou com a administração central, licenciamento eletrônico de veículos, transferência de veículos, agenciamento fiduciário ou depositário, devolução de bens em custódia, 5%. 1507, acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, facsímile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive 24 horas, acesso a outro banco e a rede compartilhada, fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas às contas em geral, por qualquer meio ou processo, 5%. 1508, emissão, remissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito, estudo, análise e avaliação de operações de crédito, emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e côngenes, serviços relativos à abertura de crédito para quaisquer fins, 5%. 1509, arrendamento mercantil, leasing, de qualquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contratos e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil, leasing, 5%. 1510, serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento, fornecimento, deposição de cobrança, recebimento ou pagamento, emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral, 5%. 1511, devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos e demais serviços a eles relacionados, 5%. 1512, custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários, 5%.
15.13. Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio, emissão de registro de exportação ou de crédito, cobrança ou depósito no exterior, emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem, fornecimento, transferência, cancelamento, demais serviços relativos à carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas, envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas às operações de câmbio, 5%. 15.14. Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e cônjuges, 5%. 15.15. Compensação de cheques e títulos, quaisquer serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento, 5%. 15.16. Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento de baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo, serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive contas em geral, 5%. 15.17. Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou portalão, 5%. 15.18. Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e remissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário, 5%. 16. Serviço de transporte de natureza municipal. 16.01. Serviço de transporte coletivo municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, 2%. 16.02. Outros serviços de transporte de natureza municipal, 2%. 17. Serviço de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e cônjuges. 17.01. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza não contida em outros itens desta lista. Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares, 2%. 17.02. Datilografia, digitação, estenografia, expedientes, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e cônjuges, 2%. 17.03. Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa, 3%. 17.04. Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão de obra, 3%. 17.05. Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço, 3%. 17.06. Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistema de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários, 3%. 17.08. Franquia, franchising. 17.09. Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas, 5%. 17.10. Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e cônjuges, 2%. 17.11. Organização de festas e recepções, buffet, exceto o fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao ICMS, 2%. 17.12. Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, 2%. 17.13. Leilão e cônjuges, 3%. 17.14. Advocacia, 5%. 17.15. Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica, 3%. 17.16. Auditoria, 5%.
17, análise de organização e métodos, 3%. 17, atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza, 3%. 17, 19, contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares, 3%. 17, 20, consultoria e assessoria econômica ou financeira, 3%. 17, 21, estatística, 3%. 17, 22, cobrança em geral, 5%. 17, 23, assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar, em geral, relacionadas a operações de faturação, factoring, 5%. 17, 24, apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres, 3%. 17, 25, inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens de recepção livre e gratuita, 5%. 18, serviço de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros, inspeção e avaliação de riscos para a cobertura de contratos de seguros, prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 1801, serviço de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros, inspeção e avaliação de riscos para a cobertura de contratos de seguros, prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres, 5%. 19, serviço de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pulos ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 1901, serviço de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pulos ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres, 3%. 20, serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários e terminais rodoviários, ferroviários e metroviários. 2001, serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador, escoteiro, atracação, desatracação, serviço de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviço de apoio marítimo, movimentação de ao largo, serviço de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres, 5%. 2002, serviço aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviço de apoio aeroportuário, serviços acessórios, movimentação de mercadoria, logística e congêneres, 5%. 2003, serviço de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadoria, inclusive suas operações, logística e congêneres, 5%. 21, serviço de registros públicos, cartorários e notoriais. 2101, serviço de registros públicos, cartorários e notoriais, 2%. 22, serviço de exploração de rodovia. 2201, serviço de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e a outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais, 5%. 23. Serviço de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 2301. Serviço de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres, 3%. Serviço de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres,
2401, serviço de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e cônjuges, 2%. Serviços funerários, 2501, funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquíveis, aluguel de capela, transporte do corpo cadavérico, fornecimento de flores, coroas e outros parâmetros, desembaraço de certidão de óbito, fornecimento de véu, essa e outros adornos, embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres, 3%. 2502, translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos e parte de corpos cadavéricos, 5%. 2503, planos ou convênios funerários, 5%. 2504, manutenção e conservação de jazigos e cemitérios, 5%. 2505, cessão de uso de espaço em cemitérios para sepultamento, 5%. 26, serviço de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bem ou valores, inclusive pelos Correios e suas agências franqueadas, Correios e Cônjuges. 2601, serviço de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos de bens ou valores, inclusive pelos Correios e suas agências franqueadas, Correios e Cônjuges, 5%. Serviço de assistência social. Serviço de assistência social, 2%. Seu Luiz, eu continuo um pouquinho. Serviço de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza, 5%. 29, serviço de biblioteconomia. 2901, serviço de biblioteconomia, 2%. 30, serviço de biologia, biotecnologia e química. 3001, serviço de biologia, biotecnologia e química, 2%. 31, serviço técnico de edificação eletrônica, eletroeletrônica, mecânica, telecomunicações e cônjuges. 3001, serviço técnico de edificações eletrônica, eletroeletrônica, mecânica, telecomunicações e cônjuges, 2%. 32, serviço de desenhos técnicos. 3201, serviço de desenhos técnicos, 2%. 33, serviço de desembaraço, aduaneiro, comissários, despachante e cônjuges. 3301, serviço de desembaraço, aduaneiro, comissário, despachante e cônjuges, 2%. 3401, serviço de investigações particulares, detetives e cônjuges, 5%. 35, serviço de reportagem, assessoria, imprensa, jornalismo e relações públicas. 3501, serviço de reportagem, assessoria, imprensa, jornalismo e relações públicas, 3%. 36, serviço de meteorologia. 3601, serviço de meteorologia, 3%. 37, serviço de artistas, atletas, modelos e manequins. 3701, serviço de artistas, atletas, modelos e manequins, 5%. 38, serviço de museologia. 3801, serviço de museologia, 5%. 39, serviço de ourivesaria e lapidação. 3901, serviço de ourivesaria e lapidação, quando o material for fornecido pelo tomador do serviço, 5%. 40, serviços relativos à obra de arte sob encomenda. 4001, obras de arte sob encomenda, 5%. Artigo 3º. O serviço considera-se prestado o imposto devido no local de estabelecimento do prestador ou na falha do estabelecimento no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos indícios de 1 a 25º, quando o imposto será devido no local. Primeiro, do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou na falha do estabelecimento onde ele estiver domiciliado, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 1 dessa lei. 2. Da instalação dos andames, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos nos subitem 305 da lista anexa. 3. Da execução da obra, no caso dos servidores descritos no subitem 02 e subitem 719 da lista anexa. 4. Da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 704 da lista anexa. 5. Das edificações em geral, estradas, pontes, portos e pontes, no caso dos serviços descritos do subitem 705 da lista anexa. 6. Da execução de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e extinção final do lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos do subitem 709 da lista anexa. 7.
da execução da limpeza, manutenção, conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscina, parques, jardins, cônjuges, nos casos de serviço descrito subitem 7 e 10 da lista anexa. 8º, da execução da decoração, da jardinagem, do corte, da poda da árvore, do caso dos serviços escritos, dos subitens 7 e 11 da lista anexa. 9º, no controle do tratamento do efluente de qualquer natureza de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos do subitem 7 e 17 da lista anexa. 10 e 11, vetados. 12, do florestamento e reflorestamento, semeadura, adubação, reparação do solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento da árvore, silvicultura, exploração florestal e serviços de cônjuges, indissociáveis da formação de manutenção de colheita das florestas, das quaisquer fins por quaisquer meios, descritos no subitem 7 e 16 da lista anexa. 13, da execução dos serviços de escoamento, contenção de encostas cônjuges, no caso dos serviços descritos no subitem 7 e 17 da lista anexa. 14, da limpeza da drenagem do caso de serviço descrito no subitem 7 e 18 da lista anexa. 15, onde o bem estiver guardado e estacionado, no caso do serviço descrito no subitem 1101 da lista anexa. 16, dos itens dos semoventes ou dos domicílios das pessoas vigiados, segurados e monitorados, no caso do serviço descrito no subitem 1102 da lista anexa. 17, do armazenamento, depósito da carga, descarga, arrumação de guarda-bem, do caso de serviço descrito no subitem 1104 da lista anexa. 18, da execução de serviços da diversão, lazer, entretenimento de cônjuges, no caso do serviço descrito no subitem 12, exceto 12.3 da lista anexa. 19, do município onde está sendo executado o transporte, nos casos de serviços descritos pelo subitem 16 da lista anexa. 20, do estabelecimento do tomador da mão de obra ou na falha do estabelecimento onde ele estiver domiciliado, no caso do serviço descrito pelo subitem 1705 da lista anexa. 21, da feira, exposição, congresso ou cônjuge de qualquer que se referir a planejamento, organização e administração, no caso dos serviços escritos pelos subitem 1710 da lista anexa. 22, do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa. 23, do domicílio do tomador de serviço do subitem 422, 423, 509. 24, do domicílio do tomador de serviço, no caso de serviços prestados pelas administradoras de cartões de crédito ou débitos demais escritos, subitem 1501. 25, do domicílio do tomador de serviço de subitens 1004 e 1509. Parágrafo 4. Na hipótese de descumprimento do disposto do caput ou do parágrafo 1º de ambos os artigos 8, a da Lei Complementar Federal número 116 de 2003, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado. Parágrafo 5º. Ficam obrigados a reter o ISS-QN na fonte conjuntamente com o contratante e o empreiteiro da obra, o proprietário do bem imóvel, titular do domicílio útil do seu possuidor, a qualquer título, pessoa física ou jurídica em relação aos serviços do subitem 702 e 704 da lista de serviços do artigo 1º desta lei. Parágrafo 6º. Os serviços realizados sem documentação fiscal correspondente a sem a prova do pagamento do imposto serão objeto de arbitramento, cujo procedimento será disciplinado em regulamento. Artigo 6. É responsável pelo critério tributário terceira pessoa vinculada do fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total e parcial da referida obrigação, inclusive do que se refere à multa aos acréscimos legais. Parágrafo 2. Terceiro, a pessoa jurídica tomadora ou intermediária do serviço, ainda que imune ou isenta da hipótese prevista do parágrafo 4 do artigo 3 da Lei Complementar de 116 de 2003, parágrafo 3º, no caso dos serviços descritos subitens 1004 e 1509, o valor do imposto é devido ao município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora de serviço, conforme a informação prestada por este. Parágrafo 4º, no caso dos serviços prestados pelas administradoras do cartão de crédito e débito, descrito no subitem 1501, os terminais eletrônicos ou as máquinas operadoras efetivas deverão ser registrados no local do domicílio tomador do serviço. Artigo 7.
A. Aplicam-se à base o cálculo do imposto da alíquota 2% a 5%, conforme disposto na lista de serviços. Parágrafo 1º. Para os contribuintes optantes pelo regime tributário e Simples Nacional, Lei Complementar Federal número 123 de 2006, Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, bem como para o microempreendedor individual, o MEI, deverá ser aplicada a alíquota dos percentuais previstos da respectiva legislação federal. Parágrafo 2. Fica o prestador do serviço obrigado a informar no documento fiscal a alíquota a ser retida e, na hipótese do contribuinte não informar, aplica-se a alíquota correspondente a percentual de 5%. Parágrafo 3º. O imposto não será objeto de concessão de isenção, incentivo ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução da base, de cálculo ou de crédito, presumido ou outorgado ou sob qualquer outra forma que resulte, direto ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação de alíquota mínima de 2%, exceto para os serviços a que se referem os subitens 702, 705 e 1601 da lista de serviços. Parágrafo 4º. É nula a lei ou o ato do município que não respeita as disposições relativas à alíquota mínima prevista nesse artigo, no caso do serviço prestado ao tomador intermediário localizado em município diverso daquele onde está localizado o prestador de serviço. Parágrafo 5º. A nulidade de que se refere ao parágrafo 4º deste artigo gera para o prestador de serviço perante o município que não respeitar a disposição deste artigo o direito à restituição do valor efetivamente pago do imposto sobre serviço de qualquer natureza calculado sobre a égide da lei nula. Artigo 2. Esta lei complementar municipal entrará em vigor da data da sua publicação. Tabatinga, 18 de setembro de 2017. Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão Justiça, Redação, Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei complementar 009/2017. Câmara Municipal de Tabatinga. Comissão de Justiça e Redação do projeto de lei complementar número 009/2017. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei complementar número 009/2017, que altera e acrescenta os dispositivos da Lei Municipal 1470/2003, dos termos do parecer do relator Luiz Carlos Lippe, na sala de reuniões Euclides Marques e Andrade, Tabatinga, 19 de setembro de 2017, Genésis Garbi, presidente, Luiz Carlos Lippe, relator, Ismael Moreira Chaves, membro. Câmara Municipal de Tabatinga. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Complementar número 009/2017. Parecer da redação. A Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela aprovação do projeto de lei complementar número 009/2017, que altera e acrescenta os dispositivos da Lei Municipal 1470/2003, nos termos do parecer do relator Genésis Garbi. Sala de reuniões Euclides Marques e Andrade, Tabatinga, 20 de setembro de 2017. Luiz Carlos E, presidente. Genésis Garbi, relator, e João Gonçalves Correia, membro. Coloco o projeto de lei complementar 009/17 em discussão. Quem quer fazer as palavras sobre o projeto? Rapaz, autoriza bastante coisa esse bicho aí. Você pode até fazer uma raia, você sabia? É. Corrida de animais. Pode até fazer. Bom. Fala um pouquinho. Não, tanto faz, mas vai lá. Quê? Pelo jeito, pode.
Você viu aí de animais? Corrida de animais? Viu? Não me abandones, por favor. Boa noite, senhor presidente, aos companheiros, amigos aí da mesa diretora, aos colegas vereadores, aos funcionários da Câmara, ao nosso assessor jurídico, Felipe. Esse projeto, senhor presidente, o senhor acompanhou aqui, foi discutido. Esse daqui é uma parte do Código Tributário do nosso município. Certo. E esse daqui do ISS tem que ser aprovado aí até o dia 30 e já tem que ser publicado antes do dia 30. Então, como para fazer tudo não dava, tinha muitas coisas ainda para ser revista, principalmente IPTU e um monte de coisa aí, então foi separado, nós estamos votando hoje só do ISS. O ISS, o senhor esteve aqui presente quando o prefeito esteve aqui, ele deixou claro que ele não quer aumento dos tributos, e sim tributos novos. Está vendo aqui? Foi criado vários tributos novos que não tinha no nosso município, que é o ISS, que é do município, o ICMS já é do Estado. Então, o pessoal trabalhou, nós estivemos juntos aí 2 dias, lendo, a sua filha, a engenheira Magali teve, o jurídico teve presente, a responsável lá pelo setor tributário teve junto, e fizeram essa lei aí meia em cima da hora, toque de caixa, mas conseguiu chegar em tempo aqui, então a gente está discutindo e votando isso hoje. Para o município é bom, tudo que entra um pouquinho a mais é bom. Tem muita coisa aí que ia para o Estado, hoje vai ficar para o nosso município aqui, muitas coisas aqui, então... Desde o cartão, né, o cartão é um dos itens, mas tem vários itens aqui. Bastante item. Tinha muitas coisas aqui que não tinha imposto. Então, quer dizer, não está aumentando. Se algum sair amanhã na rua, não, o prefeito criou imposto. Não, não criou imposto. Não. Só está regulamentando. Aumentar, ele disse que não quer que aumenta pela situação que nós estamos passando, o município passando hoje. Então, ela foi alterada da lei de 2013 e alterada algumas coisas aí que está. Aqui as alterações, todos vocês viram. Ficou um bom projeto aí, então a gente tem que aprovar isso daí para conseguir arrecadar uma coisinha mais para o nosso município. Que ainda eles vão querer mandar mais um pouco desse projeto nesse mês ainda? Não, eu não sei se eles vão mandar esse mês ainda, porque o que tinha até o dia 30 é o ISS, mas eles têm que fazer ainda logo, eu acredito que eles falaram que ia no andamento continuando do resto do Código Tributário. Certo. Que é IPTU e SQS, né, Felipe? O TBI. Então tem que rever tudo isso daí. Mas esse não precisa ser aprovado? Não, até o final, até o dia 30 não, mas tem que ser aprovado esse ano ainda. Então dá para discutir melhor para não acabar fazendo alguma coisa aí que não fique, que fique errada, que tem que ser corrigida posteriormente. Era só isso, senhor presidente. O resto aí todo mundo viu, acho que está tudo em ordem. Está mais ou menos. Fazer mais uma, né? Não tem problema, dá tempo essa semana, né, gente? Tranquilo. Se eles quiserem fazer mais uma, dá tempo essa semana. Ô, Genésio. Se quiser esse mês, tá? Assina mesmo. Viu? Então, eu coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Nada mais vai tratar, né? Vai ficar a ata para... A ata fica posterior, senhor presidente. Então, encerrada a sessão. Não adianta.